O cinema pensado como arte é um campo de longos e elaborados debates. Como uma forma de arte recente, se colocado em comparação com a música, por exemplo, seu estatuto como tal não está totalmente reconhecido, mas em constante disputa. Sua origem no bojo do mecanicismo e tecnicismo que marca a virada do século XIX para o XX contradiz a ideia vigente da arte como manifestação do subjetivo. A pincelada única de um Da Vinci, para alguns teóricos e românticos, não poderia ser comparada à La Passion de Joanne d'Arc, dirigida por Carl Theodor Dreyer. Isso porque, diferente da pintura ou da literatura, a questão da autoria é um tanto quanto nebulosa no campo do cinema. Quando olho para um quadro como Las Meninas, sei que se trata do trabalho do pintor espanhol Diego Velázquez, que até se coloca na pintura reafirmando seu lugar como autor. Porém, um filme como Cantando na Chuva é um trabalho feito por várias mãos, e assim a autoria, que por muito tempo foi um forte critério de definição do que seria arte, a arte seria o que os artistas fazem, é colocada em crise pelo cinematógrafo. Porém, aqui no canal não há dúvida, o cinema é sim uma arte, mas uma arte coletiva. Afinal de contas, um filme é o resultado do trabalho de diversos profissionais. É importante pensar sobre isso, pois ao analisar um filme, é preciso entender que os discursos nele presentes vão se dar não somente por um elemento, mas pelo conjunto. Por um certo tempo, tentou-se resolver a questão da autoria no cinema, dando destaque à figura do diretor. Um Hitchcock, um Rocha, um Kurosawa, um Godard e um Kubrick, para muitos é o que traria o caráter subjetivo a um filme. São grifes que impõem estilos. Porém, existe uma quantidade enorme de profissionais que participam do que vemos na tela do cinema. E as imagens, sons, textos, cenografia, figurinos, montagem e interpretação dos atores são discursos que aparecem em um filme para além da voz do diretor. Os créditos finais ou iniciais impõem ao público o reconhecimento dessas vozes que fazem um filme. É esse conjunto de mãos humanas que dão vida a uma obra cinematográfica. O diretor, como autor no cinema, está mais para um maestro que rege o grande coro de vozes que participam do processo de criação de um filme. Assim, é certo afirmar que existe uma multiplicidade de vozes vindas de diferentes contextos sociais, culturais e ideológicos na feitura de um filme, fazendo do cinema uma forma de arte, em princípio, polifônica. Por vezes, esses discursos podem até mesmo ser colocados em choque, contrapostos. O texto pode dizer algo, mas a forma como o filme é filmado e editado indica uma intencionalidade oposta. Assim fica evidente porque grande parte dos grandes filmes tem uma multiplicidade de temas e discursos sendo trabalhados em suas tramas. A forma faz parte do conteúdo. Uma forma que é intrinsecamente polifônica tende a produzir um conteúdo polifônico. Por isso quero aqui analisar um dos grandes filmes do cinema brasileiro e mundial, O Pagador de Promessas, de 1962, que é um longa baseado na peça teatral de mesmo nome do romancista e dramaturgo baiano Dias Gomes. Mas antes de adentrarmos na história do filme e seus vários discursos sobre a sociedade brasileira dos anos 60, não se esqueça de deixar o seu like, caso esteja gostando do vídeo, e de se inscrever no canal caso você ainda não faça parte da nossa comunidade. Aqui falamos sobre história, cinema, literatura, música, enfim, tem muita coisa bacana por aqui e muita coisa incrível para chegar. Vamos então falar sobre O Pagador de Promessas e o Brasil como país polifônico. O filme, O Pagador de Promessas, para começo de conversa, traz uma série de discursos caros à história do Brasil e à sociedade brasileira que se encontram em disputa em torno da figura do protagonista, Zé do Burro, vivido por Leonardo Vilar. O longa-metragem, dirigido e escrito por Anselmo Duarte, traduz um pensamento do filósofo russo Mikhail Bakhtin, definindo a obra de outro russo, Dostoiévski, ao dizer que tudo em seu mundo, montado por Duarte, vive em plena fronteira com seu contrário. Em O Pagador de Promessas, discursos diferentes se misturam e se combatem. O erudito e o popular, o sacro e o profano, o progresso e o atraso, o rural e o urbano, ordem e caos.
O filme narra a história da cruzada de um homem em cumprir sua promessa, levar de sua casa no interior da Bahia uma cruz tão pesada quanto a de Cristo até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador, e colocá-la diante do altar da igreja. E mais, ele promete que dividirá sua terra igualmente entre os mais pobres. E todas essas promessas foram feitas para que a vida de seu melhor amigo, um burro, fosse poupada, e por essa façanha ele ficou conhecido como Zé do Burro. O problema é que tal promessa foi feita em um terreiro de candomblé para Inhansã, mas sendo Inhansã para Zé a mesma coisa que Santa Bárbara, não viu problema no ato, algo que o pároco da igreja de Santa Bárbara não aceitou, acreditando que tal promessa foi feita em circunstâncias pagãs. Padre, escuta! Prometi levar a cruz até o Tamó. Preciso cumprir a promessa. Fizesse então numa igreja, ou em qualquer outra parte, menos num antro de feitiçaria, num terreiro de candomblé. Toda essa história contada nessa cena em que Zé explica sua promessa para o padre. Deixe ver seu ombro. Puxa. Promessa? Pra Santa Bárbara. Tava esperando abrir a igreja. Deve ter recebido dela uma graça muito grande. Essa Santa Bárbara morta não levou meu melhor amigo. Mesmo assim, não lhe parece um tanto exagerada e pretensiosa a sua promessa? Nada disso, seu padre. Promessa é promessa. É como negócio. Se a gente oferece um preço e recebe mercadoria, tem que pagar. É interessante que na cena, enquanto o padre concorda com o Zé, os dois são filmados no mesmo plano. Quando o padre discorda de algo que Zé fala, os dois são filmados separadamente, sendo que o padre é sempre posicionado acima de Zé. Enfim, a partir daí se estabelece todo o conflito do filme e que não só envolve um embate entre Zé e o padre, mas os diversos conflitos presentes no Brasil da década de 1960. Originalmente, a polifonia era o nome dado a um estilo de música que se desenvolveu na Idade Média, que em contraposição ao canto monódico característico do canto gregoriano, traz uma música em que há não apenas várias vozes, mas a independência melódica e rítmica entre as vozes. Falo sobre isso porque logo na primeira cena temos um exemplo polifônico relacionado à música. O filme começa com uma série de instrumentos sendo tocados, mas que na soma nos vemos em uma cerimônia do candomblé. Existe uma cadência no desenvolvimento dessa cena em que a princípio só ouvimos o batuque e somente após serem apresentados os demais instrumentos entram os vocais. O cenário está posto, alternando entre instrumentos e vozes essas que em nenhum momento são pessoalizadas. Em um momento, a câmera se afasta da cerimônia e para em Zé diante de uma imagem de Santa Bárbara, que naquele terreiro é Inhansã. Ali ele faz sua promessa, se levanta e junto à sua esposa inicia sua jornada. Zé e Rosa, aqui interpretada pela grandiosa Glória Menezes, sua esposa, seguem então para Salvador. Zé carregando sua pesada cruz e Rosa somente as roupas do corpo. A montagem de Carlos Coimbra junto à fotografia de Chick Foley dá peso e dramaticidade à jornada do casal, pontuando as dificuldades do clima e da geografia. Os extremos, o calor e a chuva, lama e aridez, caros ao romance polifônico, são muito bem filmados e justapostos. A trilha de capoeira que acompanha o casal se mistura com uma música incidental composta por Gabriel Migliori, bem ao estilo dos melodramas hollywoodianos da época e que produz a ideia de que é uma caminhada que flui ao ritmo do guerreiro, mas ao mesmo tempo também do mártir. Há uma ambiguidade nessa história, é o que nos diz os seus primeiros minutos. Do Brasil interiorano para o Brasil litorâneo, Zé enfim chega a Salvador. Se antes os olhares para o ato de Zé despertavam admiração, curiosidade, chegando à cidade, a zombaria toma lugar. O sagrado e profano se misturam na cidade.
A madrugada é o horário dos maus espíritos. Assim, nos é apresentada a partir dos olhares maliciosos do personagem de Geraldo Del Rey, que é apenas chamado de bonitão. A lábia e a corrupção, características atribuídas ao diabo, são colocadas no bonitão, que oferece lugar para que Rosa fique, enquanto Zé espera na escadaria a igreja abrir. A personagem de Rosa é complexa, cinzenta e pouco previsível, ao mesmo tempo que se apresenta como uma típica esposa modelo do cristianismo, devota e obediente ao marido. Ela externa sua infelicidade com relação à jornada, com a forma que o marido age e com a falta de ação do mesmo nas obrigações domésticas. Por isso a figura do bonitão é tão atraente para Rosa. Enquanto a companhia de Zé a reduz ao papel de esposa devota, o bonitão faz Rosa relembrar de sua feminilidade e suas necessidades enquanto mulher. Ao mesmo tempo que Rosa traz Zé com o bonitão, ela se mantém ao seu lado, protestando, é claro, mas devota ao marido nas mais absurdas situações que vão acontecer ao longo do filme. A personagem de Zé possui um único objetivo: entrar na igreja de Santa Bárbara com a cruz, cumprir a promessa e retornar. Apenas isso. Porém, os diversos atores sociais que se colocam diante de Zé produzem discursos a respeito da difícil, porém simples, promessa de Zé do Burro. O padre Olavo pensa que Zé busca imitar a via sacra, colocando-se ao lado do Cristo ou mesmo maior. Entende que Zé quer ser um falso Messias e que o que fez seu burro melhorar nada mais era que resultado de magia negra e não um milagre cristão. É interessante, pois historicamente a primazia das curas espirituais é um campo de bastante disputa na Bahia entre religiões de matriz africana e a Igreja Católica. Lá o sincretismo não é um dado bonitinho para demonstrar a originalidade da cultura brasileira, mas um campo de disputa política até hoje. Esse embate social está presente no filme. Não só Zé é impedido de entrar na igreja, mas também as candomblecistas que querem fazer suas preces à figura de Inhansã, sincretizada em Santa Bárbara. Zé, assim como uma mulher negra candomblecista, são colocados abaixo da igreja, nas escadas, são marginalizados. Diante da situação de Zé, a imprensa, representada pela personagem de Otton Bastos, aparece para tentar emplacar uma narrativa sobre o pagador de promessas. Sendo parte da promessa dividir sua terra com os mais pobres da região, logo o repórter o questiona se ele é a favor da reforma agrária, mesmo Zé não fazendo a menor ideia do que seria tal reforma. O senhor é a favor da reforma agrária? Reforma agrária? Que é isso? É o que o senhor acaba de fazer com seu sítio? Eu não tô arrependido, moço. É a favor da reforma agrária. O repórter coloca o ato de Zé dentro da lógica das disputas políticas do Brasil da década de 1960. Zé não seria um cara que simplesmente queria pagar uma promessa, mas levar uma mensagem de revolução social para o país. De falso Messias, Zé passa a ser, para o discurso da imprensa, um revolucionário. Não que aqui o repórter esteja buscando propagar ideias socialistas. Na verdade, a imprensa aqui representa um interesse econômico e político bem particular. Bom dia. Muito ruim aquela sua reportagem sobre o jogo. Você precisa se integrar na nova orientação do jornal. Não queremos reportagem bem feita, queremos reportagem que venda, entendeu? Outras duas personagens interagem com Zé, representando o discurso do comércio e da literatura, que, se a gente pensar, a soma desses dois é o que podemos chamar de publicidade. É verdade. O galego, interpretado por Gilberto Marques, dono de um boteco em frente à igreja, e aí tá de novo essa coisa do sagrado e profano, está feliz com a quantidade de pessoas que a promessa de Zé tem trazido ao seu bar. Ele oferece comida e dinheiro para que ele continue a sua contenda com o padre, para continuar lotando o lugar de curiosos e da imprensa. Se você prometer não arredar da cá, eu me comprometo a fornecer comida e bebida gratuitamente para os dois. Tem fome. Mas sim, o senhor não poderá resistir. Não importa. A senhora aceita? Não. E por fim, a mais curiosa e divertida das personagens que interagem com Zé é Dedé Cospe Rima, interpretado por Roberto Ferreira, uma figura que vive de contar e escrever histórias verdadeiramente exageradas. Ele propõe que a jornada de Zé seja escrita em versos, o ABC do Zé do Burro, e argumenta que o poder de uma boa escrita faria o próprio padre carregar a cruz por Zé. Zé acaba recusando a proposta de Cospe Rima, que responde: Tá bem.
Quem pede é o senhor. O senhor e a poesia nacional. O último terço do filme acontece durante as comemorações de Santa Bárbara, ao mesmo tempo que na escadaria uma festa está acontecendo com direito a apresentações de capoeira. Aqui, a carnavalização é mostrada de forma bastante direta. Somente duas personagens se mantêm impassíveis em meio a todo esse caos, Zé e o padre. A população pobre se coloca ao lado de Zé, enquanto que as autoridades, o alto clero e a polícia, estão do lado do padre. A figura do falso Cristo revolucionário é vista como perigosa por essas autoridades, que logo marcham para se livrarem de Zé. Ocorre um confronto e Zé acaba morto. O padre lava as mãos e se retira para dentro da igreja. Na última cena, a população, as candomblecistas, os capoeiristas, liderados por Mestre Coca, aqui interpretado pelo grande Antônio Pitanga, enfim, todos os marginalizados se unem, colocam o corpo de Zé em cima da cruz, tal como o Cristo, e o carregam até a igreja. Tudo isso ao som de um berimbau, o mesmo que toca no início do filme. A imagem aérea de uma massa que sobe a escadaria empurrando as autoridades para longe é uma das mais fortes do cinema nacional. A porta da igreja continua fechada. A população força a entrada de Zé e sua cruz para dentro. Aquela população que ficou de fora da igreja o filme inteiro agora entra, à força. Rosa é a última a entrar. Vai ficar com o marido até o final, até ele cumprir a promessa. O pagador de promessas termina assim, sem que saibamos o que tem no interior da igreja ou o que aconteceu depois que a população entrou com o corpo de Zé e a cruz. É como se a nossa passividade, própria do ato de assistir a um filme, também não nos permitisse arrebentar as portas do autoritarismo e entrar na igreja. Somos deixados de fora junto com as autoridades e o bonitão. O não acabamento, a falta de uma conclusão, característica do romance polifônico, se apresenta também aqui. O fato de aparecer a palavra fim não significa que a história terminou. O final é aberto, pois não é amarrado a uma moral. Muito pelo contrário, os personagens agem de forma que nós que assistimos o filme nos incomodamos com certas escolhas e atitudes. Como um produto de várias mãos, a trilha sonora reforça uma ideia, a atuação de Glória Menezes e Leonardo Vilar reforça outra. O texto original foi adaptado por Anselmo Duarte, e a fotografia de Chick Fowley muitas vezes antecipa o que o texto vai dizer, ou busca responder o que ele não diz. Ou seja, a forma é conteúdo. O autor, o diretor, desaparece. Não sabemos o que ele pensa e pouco importa. No final, como uma obra aberta, ela se completa somente na recepção, e como tal, o autor, em qualquer arte, não tem o menor controle sobre sua criação.